E aí, moçada, tudo beleza? Como diz a música lá, tudo tranquilo, tudo favorável? Então é o seguinte, a gente vai começar agora o nosso segundo bloco de planejamento educacional. Vamos lá na tela, vamos falar agora um pouquinho de estrutura do plano de ensino, tá certo? Olha só, o plano de ensino, também caracterizado como plano de disciplina, ele tem alguns componentes básicos, né? Componentes estruturais. Então, quais são esses componentes estruturais? A gente inicia um plano de ensino descrevendo a ementa. O que é a ementa, pessoal? São os temas gerais, os assuntos gerais que serão abordados ao longo daquela disciplina. Lembrando que a disciplina ela pode ocorrer ou ser desenvolvida em tempos diversos, né? Eu tenho disciplina, dependendo do curso, que pode durar uma semana. Eu tenho disciplina que pode durar um mês. Eu tenho disciplina que pode durar um ano. Eu tenho disciplina que pode durar um semestre. Então, ou seja, o planejamento ele vai variar de acordo com o quê? De acordo com o tempo que a disciplina exigir, tá certo? E de acordo, obviamente, com a nuance do curso a qual ela será, digamos, ofertada, né, ou realizada. Então, inicialmente, nós temos a ementa com os chamados temas gerais. Em seguida, a gente tem o quê? A justificativa. E o que é a justificativa, pessoal? Justificativa, por quê? Por que dessa disciplina? Qual a relevância, ou seja, qual a importância dessa disciplina para o processo de formação do estudante? Para um processo de formação, inclusive profissional. Então, ali na justificativa você vai exatamente desenvolver essas questões, o porquê dessa disciplina, qual a importância, qual a relevância no processo formativo do educando. Em seguida, os objetivos. Aí aqui, pessoal, nós temos geralmente um objetivo geral e 2, 3 ou mais objetivos específicos, vai depender da necessidade, né, da disciplina. Então, o objetivo geral é o que nós chamamos de objetivo principal. Os objetivos específicos são os objetivos menores, né, os objetivos secundários, que conforme eu falei aqui no primeiro bloco, no início lá do primeiro bloco de planejamento, a gente tem que perceber os objetivos específicos como objetivos que deverão ser, ao longo do processo educativo, eles vão sendo atingidos gradativamente e o conjunto desses objetivos é o que vai fazer com que eu consiga chegar no meu principal, que é o chamado objetivo geral, tá certo? Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com relação à redação dos objetivos. Então, ou seja, os objetivos de um determinado projeto, de um determinado plano de ensino, plano de aula, enfim, os objetivos eles têm que ter duas características básicas. Reais, então os objetivos têm que ser reais e atingíveis, tá certo? E a redação do objetivo, ela tem que iniciar com o verbo no infinitivo. Então, alguns exemplos que nós podemos trazer aqui, vamos lá na tela, de objetivos reais e atingíveis, redigidos com o verbo no infinitivo. Então, ó, observar, investigar, propor, promover, realizar, identificar, analisar e por aí vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os verbos que serão utilizados no início de cada objetivo, tá certo? Os objetivos, pessoal, são componentes fundamentais dentro de todo e qualquer processo de planejamento. Se esses objetivos não estiverem devidamente claros, o projeto, o plano, enfim, o processo de planejamento como um todo, ele perece. Por quê? Porque eu não tenho objetivos bem delimitados, bem definidos, propostas claras para que eu possa efetivamente desenvolver aí bem as ações que forem sistematizadas, ou seja, que forem organizadas com o propósito de melhorar, seja um processo de ensino-aprendizagem,
seja o trabalho do professor em sala de aula, seja impulsionar a qualidade do ensino, né, oferecido por uma determinada instituição escolar e por aí vai. Vamos lá, voltando para a tela. Conteúdos. Então, é um outro componente importante. Os conteúdos de aprendizagem. Observando o seguinte, moçada, os conteúdos de aprendizagem, eles podem ser desenvolvidos ou distribuídos por unidades. Às vezes aparece em prova assim, plano de unidade. O plano de unidade, ele de certa forma, ele faz parte do plano de ensino. Porque quando você organiza, distribui os conteúdos em unidades, isso já caracteriza o chamado planejamento da unidade. Como é que a gente pode fazer, por exemplo? Geralmente, nas disciplinas, vamos pegar disciplinas escolares, né, de âmbito escolar, que são, portanto, desenvolvidas numa ótica, por exemplo, seriada, elas são desenvolvidas ao longo do ano letivo. Então, ao longo do ano letivo, você divide os conteúdos em 4 bimestres, correto? Então, a gente tem lá primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então, como é que geralmente você pode desenvolver um plano de unidade dentro do plano de ensino? Unidade 1, os conteúdos referentes ao primeiro bimestre. Unidade 2, os conteúdos referentes ao segundo bimestre. E assim sucessivamente, ok? Então, toda vez que aparecer lá na prova, plano de unidade, tá certo? Uma banca que gosta muito de colocar esse termo é o próprio CESP. Então, plano de unidade ele está dentro do plano de ensino. Quando você vai, portanto, descrever e organizar os conteúdos de aprendizagem e os momentos em que aqueles conteúdos, portanto, serão trabalhados dentro da sala de aula com os estudantes. Bacana? Voltando para cá. Metodologia. A metodologia, pessoal, ela vai estabelecer quais serão as técnicas de ensino que serão utilizadas. Então, um exemplo de técnica de ensino, aula expositiva, seminário, enfim. Quais serão os instrumentos avaliativos que serão adotados ao longo do processo de ensino-aprendizagem, dentre eles provas, seminários, portfólios, estudos de caso, estudos dirigidos, enfim. Os instrumentos e os recursos didáticos que necessitam ser empreendidos. Então, a metodologia, basicamente, você vai estabelecer dentro desse conjunto de métodos as técnicas, os instrumentos e os recursos. Não confundam, portanto, métodos com técnicas, tá certo? Então, métodos e técnicas são conceitualmente distintos. As técnicas, elas fazem parte do conjunto de métodos que é, portanto, chamado de metodologia ou procedimentos metodológicos. Então, na metodologia de um determinado plano de ensino, nós estabeleceremos quais serão as técnicas, os recursos e os instrumentos empreendidos dentro do percurso aí da disciplina. Voltando para cá, avaliação. Na avaliação, moçada, a gente tem que definir quais serão o quê? Os critérios avaliativos que serão adotados. Então, quais são os critérios? Isso faz parte da avaliação. Então, os critérios, os tipos de avaliação. Lembrando que dentro do processo avaliativo a gente tem que ter sempre a seguinte ideia: prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Prevalência, portanto, dos aspectos qualitativos, procurando sempre empreender uma avaliação de cunho formativa, tá joia? Então, ou seja, na avaliação você vai estabelecer quais serão as atividades que serão realizadas ao longo da disciplina, pontuação de cada uma dessas atividades, ou os pesos, né? Os pesos avaliativos para cada uma dessas atividades. Então, consequentemente, nós temos atividades mais complexas que vão exigir uma pontuação um pouco maior. Atividades menos complexas que já vão exigir uma pontuação menor. Enfim, então, esses detalhes eles são fundamentais e devem compor a parte denominada de avaliação de um determinado plano de ensino. Bibliografia. A bibliografia, ela normalmente se subdivide em bibliografia básica e bibliografia complementar.
A básica é a bibliografia obrigatória, né, de leitura obrigatória. A complementar, como o próprio termo diz, já é uma bibliografia extra para aqueles estudantes que desejarem compreender um pouco mais sobre um determinado assunto, já tem aí algumas referências bibliográficas, né? E a bibliografia ela tem uma importância também muito grande por conta da fundamentação científica, teórica, epistemológica, que ela dá para o desenvolvimento da disciplina e consequentemente, dos conteúdos de aprendizagem que estão sendo postos ou propostos ali para aquele plano. E, por fim, pessoal, o cronograma das ações. Então, ou seja, o ideal é que o cronograma ele tenha uma tabelinha, digamos assim, onde você tem lá dia da tua aula, dia da primeira aula, dia da 10ª aula, dia da 20ª aula, e aí você tem, cada dia você vai ter explicitado lá de maneira geral quais serão os conteúdos que serão abordados aula a aula. Isso é importante para que quando o professor for desenvolver o seu planejamento de aula, ele já tenha essa organização prévia no sentido de dar uma sequência didático-pedagógica, é o que a gente chama de sequenciação didática, né? Ter essa organização lógica, sequenciada dos conteúdos que serão abordados, até porque tem conteúdos que são pré-requisitos de outros, então essa organização é importante até mesmo para que o professor tenha uma certa facilidade na hora de estruturar o plano de aula, que é o nosso próximo assunto aqui agora. Vamos lá. Estrutura do plano de aula. Dentro do plano de aula, pessoal, a gente tem também alguns componentes básicos, né? Quais são esses componentes básicos? Os assuntos que serão abordados, ou seja, os temas, um assunto ou assuntos. Lembrando também que o tempo da aula ele pode ser variado. O tempo pode ser variado, vai depender da proposta, né? Do curso, vai depender das nuances, né? Daquela disciplina, enfim. Então, os assuntos que serão abordados naquela aula, em seguida os objetivos, lembrando sempre de definir o objetivo geral, os objetivos específicos daquela aula, os conteúdos que serão trabalhados, né? Já delimitando melhor os assuntos. Então, dentro de um assunto, você tem alguns conteúdos que deverão ser abordados, né? E que poderão ser abordados naquela aula especificamente, já que nem todos eles podem ser trabalhados de uma única vez em virtude do tempo ser variado, né? O tempo da aula. Um quarto componente que faz parte da estrutura do plano de aula é a metodologia. Lembrando sempre, definir quais serão as técnicas, quais serão os recursos e quais serão os instrumentos avaliativos adotados naquela aula. Avaliação, como é que você pretende avaliar durante e após aquele momento de sala de aula. Então, lembrando que a avaliação ela não se dá apenas no final de uma aula, por exemplo, ela tem que acontecer também durante. Então, vamos colocar aqui durante e ao final, tá certo? Quando a gente fala de avaliar durante o processo da aula, nós estamos falando de duas perspectivas de avaliação, a formativa e a diagnóstica. Você pode, por exemplo, realizar várias avaliações diagnósticas ao longo de uma aula, né? A partir do momento que você faz perguntas básicas sobre aquele conteúdo e através daquelas perguntas você identifica como é que está o nível da turma. Bom, a turma sabe, a turma não sabe, a turma está ali mais ou menos, então alguns sabem, outros não. Aí, com essas questões básicas que a gente pode fazer, sem a necessidade, inclusive, de medir, de atribuir nota, você está avaliando qualitativamente o processo, né, de aprendizagem daqueles estudantes e a partir dessas perguntas básicas que você faz acerca dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, você consegue fazer as suas adequações, né, o redimensionamento
do trabalho pedagógico, né? Então, é o que a gente vê muito aí, por exemplo, nos livros de didática, esse conceito do redimensionar o trabalho pedagógico a partir, por exemplo, de práticas formativas e diagnósticas de avaliação. Então, isso é bom estar explicitado nos planos de aula do professor. Voltando para cá, cronograma. Então, sabendo que o tempo de aula é um tempo variado, e a gente tem que estabelecer as atividades que serão realizadas, né, dentro daquele período de aula, para que a gente possa organizar essas atividades, a gente tem que definir o quê? O tempo em que cada atividade será realizada dentro daquele período específico de aula. Então, no cronograma, a gente vai definir para cada atividade. Então, para cada atividade, um tempo específico, certo? O conjunto dos tempos, o conjunto das atividades vai me dar exatamente o período final de aula. Então, esse cronograma também é fundamental para que nós possamos organizar melhor essas atividades previstas. E, por fim, uma bibliografia. E é importante que essa bibliografia, pessoal, ela não fique restrita aos livros didáticos. Então, a gente não pode ficar restrito aos livros didáticos ou ao material didático que é trabalhado pela escola dentro desse processo aí do planejamento de aula. Então, o que a gente sempre puder buscar de materiais extra, de referências extra, é importante para enriquecer não só a aula, mas também é importante para que a aprendizagem dos nossos estudantes se torne ainda mais significativa. Bacana? Na tela. Nós temos dois tipos de projeto que nós chamamos de projetos de ação escolar, tá certo? Quando um determinado problema ainda não foi devidamente caracterizado como um problema frequente dentro do espaço escolar, a gente pode chamar esse projeto de ação como um projeto de ação preventiva. Se um problema ele já é frequente dentro da escola, exige uma intervenção direta para minimizar, ou seja, para combater aquele problema. Então, o projeto ele deixa de ser preventivo e passa a ser o quê? Um projeto de ação interventiva. Então, aqui nós já temos o quê? Um problema frequente. Um problema já evidenciado dentro do espaço educativo escolar. Aí algumas pessoas falam assim, Leandro, mas e aí, a estrutura do projeto, ela é diferente? Não, a estrutura tanto de um projeto de ação preventiva como a estrutura de um projeto de ação interventiva é similar. E que estrutura é essa? Vamos lá na tela. Estrutura de um projeto de ação escolar. Então, basicamente, nós temos os seguintes componentes. Delimitação do tema, né, do problema que se pretende enfrentar, por exemplo, e definição do título do projeto. Todo projeto tem que ter um título. É igual banda, né, pessoal? Uma banda musical, ela tem que ter um nome, tem que ter um título. E o projeto não é diferente. Então, quando você vai desenvolver um determinado projeto dentro da escola, você precisa também o quê? Chamar a comunidade para participar ativamente dessa, não só da execução, da implantação do projeto, mas da própria organização, da elaboração desse projeto. Então, um projeto de ação escolar ele tem que ter um nome, um título, e é o que a gente está colocando aqui no primeiro tópico, né? Da estrutura de um determinado projeto de ação escolar. Então, na tela, delimitação do tema e definição do título. Segundo ponto, justificativa. Então, lembrando novamente, qual é a essência da justificativa de um projeto de ação? Por que daquele projeto? Qual a relevância, a importância desse projeto para a escola? Então, isso tem que ficar claro na justificativa. Para definirmos os objetivos, a gente tem que partir de questões-problema ou de uma determinada questão-problema. Então, vamos dar um exemplo. Se é uma escola que tem sérios problemas de bullying, práticas de bullying entre os alunos dentro da escola,
e isso já é recorrente, a escola vai desenvolver um projeto de ação interventiva. Bacana? Beleza, então interventivo. Agora, para a gente poder construir os objetivos, as estratégias, enfim, desse projeto, a gente vai partir de uma questão-problema. Então, ou seja, quais são as causas e as consequências do bullying ocorrido ou das práticas de bullying realizadas na escola tal? Então, a gente parte de uma questão-problema no sentido de quê? De investigar a raiz dele, ou seja, quais são as causas? O que tem originado essas práticas? O que tem culminado as práticas de bullying dentro da escola e dentro da sala de aula? Então, é uma questão-problema que todo e qualquer projeto de ação deverá partir para desenvolver as metas, os objetivos, as estratégias que serão efetivamente necessárias aí dentro da proposta que a escola for empreender. Voltando para cá, temos os objetivos. Então, novamente, objetivo geral, objetivos específicos. Então, percebam que a estrutura, seja do plano de ensino, seja do plano de aula, seja do projeto de ação escolar, ela tem as suas especificidades, mas a estrutura básica é muito similar, né? Fundamentação teórica, então aqui na fundamentação teórica vai exigir uma pesquisa, uma breve pesquisa bibliográfica sobre o assunto. Então, no caso do bullying, a escola vai ter que desenvolver uma breve pesquisa bibliográfica sobre o bullying, sobre a violência, os tipos de violência, as caracterizações da violência no âmbito escolar. Então, isso tudo vai fazer parte da fundamentação teórica, trazendo autores, né, que discutem, que discorrem sobre aquele assunto, sobre aquela temática, apontando dados de pesquisas que já foram realizadas sobre aquilo, tá certo? Seja no Brasil, seja no mundo, seja no DF, enfim, ou no estado ou município onde você está aí residindo. Então, ou seja, tudo isso vai fazer parte aqui da fundamentação teórica de um determinado projeto de ação escolar. Na tela, metodologia, ou seja, quais são as estratégias, quais são as técnicas, quais são os instrumentos, os recursos que deverão ser empreendidos para o desenvolvimento do projeto. Cronograma, então, novamente, definir ações e os seus respectivos o quê? Prazos. Avaliação, então você avaliar antes, durante e depois. Ou seja, antes, durante e depois. Você avalia para quê? Para saber se os objetivos foram ou não alcançados. Esse é o grande propósito da avaliação dentro de um projeto de ação escolar. Então, saber se os objetivos que foram construídos aqui foram ou não atingidos ou alcançados ao longo do desenvolvimento do projeto. E, por fim, as referências bibliográficas, né? Já que nós estamos, inclusive, desenvolvendo uma pesquisa bibliográfica que exige, portanto, uma fundamentação teórica, epistemológica, acerca da temática que será abordada ali naquele projeto. Ok, pessoal? Então, aqui nós falamos da estrutura do plano de ensino, da estrutura do plano de aula, da estrutura de um projeto de ação escolar. E agora a gente vai fazer um exercício básico aí do CESP para que a gente venha ter mais ou menos uma noção de como esses assuntos vêm sendo cobrados aí em provas, tá? Nessa parte aí de conhecimentos pedagógicos. Vamos lá, na tela. Aqui nós temos o seguinte. No que diz respeito aos elementos constitutivos do planejamento de ensino, julgue os itens a seguir. Bom, então vamos destacar aqui no enunciado da questão elementos constitutivos do planejamento de ensino. Então aqui está falando de plano de ensino no enunciado. De acordo com a abordagem atual, o planejamento de ensino integra o projeto pedagógico curricular. Então vamos lá.
A abordagem atual é uma abordagem crítica, certo? Então apareceu lá na prova, abordagem atual é uma abordagem crítica, progressista, atual, contemporânea. O planejamento de ensino integra o projeto pedagógico curricular. Aí muitas pessoas vão falar, Leandro, mas esse projeto pedagógico curricular é o PPP, o projeto político pedagógico? Não é o PPP. O projeto pedagógico curricular é o currículo da escola. Ele caracteriza o currículo escolar, que, por sua vez, deverá estar integrado ao projeto político pedagógico. Então, muito cuidado com esse termo, tá bom? Então, vamos colocar aqui, projeto pedagógico curricular, currículo escolar. O item está certo ou está errado? Está certo, porque o planejamento de ensino ele integra o currículo da escola. Então, ele tem que integrar, ele tem que estar em consonância com o currículo escolar. Então, o item está certinho. B de bola. O plano de unidade, olha aí o termo, que eu chamei a atenção agora há pouco. Plano de unidade é desenvolvido com base em um tema central ou assunto significativo para o aluno. Exemplo, botânica, genética, álgebra, né? E caracteriza-se pelas relações que objetivos e meios empregados mantém com o foco do tema central da unidade. Então, ou seja, aqui está inclusive falando da integração dos diferentes componentes do processo didático-pedagógico. Isso é o quê? Isso é corretíssimo. Se esses componentes não estiverem devidamente integrados, o planejamento ele será, digamos assim, sofrível, né? Assim como o próprio projeto de ação ou, no caso específico aqui do item, o plano de ensino do professor. Então, letra B também está certinha. E a letra C? A preparação do plano de aula, um detalhamento do planejamento de ensino, deve considerar a aula como um período de tempo fixo? Errado. Porque quando se fala assim, a preparação do plano de aula, um detalhamento do plano de ensino, ok. Por que um detalhamento? Porque o plano de ensino, na verdade, ele vai contemplar as diferentes aulas, né, que serão desenvolvidas ao longo aí do percurso pedagógico. Quando se fala de preparação do plano de aula, enquanto um detalhamento do plano de ensino, não pode considerar a aula como um período de tempo fixo, já que o planejamento ele tem que ser o quê, moçada? Flexível. Lembrem-se sempre dessa característica básica aí do processo de planejamento. Todo e qualquer planejamento ele deve ser flexível. Então, sempre muito cuidado toda vez que aparecer esse termo, período de tempo fixo, isso quebra ou rompe o princípio da flexibilidade do ato de planejar. Bacana, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aí o nosso segundo bloco. Fiquem com Deus e até o nosso próximo bloco aí.